Muito boa noite a todo o pessoal que está acompanhando o painel geral. Um abraço e agradecendo a presença do Clayton Londero, do Cleberton Londero, na programação, nosso painel geral. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão, sobre o tema principalmente, de inflação. Né? O que tem acontecido nos últimos anos aqui no Brasil e principalmente agora a gente está usando como uma referência dos nossos temas como base a questão da pandemia, né? Porque desde o início da pandemia até os dias de hoje, que ainda estamos vivenciando a pandemia, tem muita alteração em preços e valores e custo devido. Pois bem, primeiramente, então, antes de nós abrirmos, então, o debate nesse assunto, quero dar uma boa noite, Clayton. Boa noite, Cleberton. Boa noite. Boa noite. Então, agora sim, vamos começar o nosso debate. Eu vou começar, então, falando alguns dados importantes. A gente vai começar a falar sobre, principalmente, o custo da cesta básica, o custo, por exemplo, exemplificando a questão da carne bovina. Pegando o exemplo da carne bovina, nós tivemos, por exemplo, corte de dianteiro, tivemos 54% de aumento e corte de traseiro 42,2% de aumento. No custo final, e eu vou pegar como referência aqui o preço da carne na cidade de Santa Maria, por exemplo, para quem sempre gostou de churrasco, o preço da costela variava de 15 a 17 reais. Hoje, você vai no supermercado ou num açougue, você vai comprar uma costela no mínimo a 25 reais. Uma outra referência e índice é a questão da carne de panela, como a gente diz, né? Aquela carne do cotidiano, do dia a dia. Nós tínhamos uma média de 12 a 15 reais e hoje você não se acha por menos de 19 a 22 reais, no mínimo, o valor aí da carne de panela. Então, esse custo aumentou bastante, né? Falando em específico aí na questão da carne. Nós estamos vivenciando, só que tudo tem um porém, né? Tudo tem um porquê. Nós temos a chamada pirâmide de produção. Então, eu vou trazer alguns dados que também influenciaram na questão de subir o preço da carne. Por exemplo, eu vou pegar a referência de 2018. O Brasil, na exportação de carne, nós exportamos 1,35 milhão de toneladas de carne bovina. No ano seguinte, cresceu 14%, que foi para 1,57 milhão de toneladas. 2020, a exportação bateu recorde, 1,72 milhões de toneladas, um acréscimo aí de 9%. Qual é o grande problema que nós estamos vivenciando? Eu estou focando nessa primeira parte do debate, principalmente na questão da carne, mas é claro que nós vamos falar sobre outros índices também da alimentação, enfim, que acabaram crescendo. Mas, em específico na carne, nós tivemos uma demanda muito grande, tanto que, direto ou indiretamente, a compra, mais de 60% da carne que nós exportamos foi para a China, né? Um limite muito alto. E aqui no Brasil, nós tivemos, por mais que seja muito bom para a economia do Brasil, na questão do índice muito grande de exportação, também esse aumento, digamos assim, né? Vou usar esse termo, esse aumento muito grande de exportação de uma hora para outra, traz uma consequência aqui para o Brasil, né? É aquela velha máxima que a gente fala da administração da oferta e da procura. Você tem um material que nós tínhamos antes, a carne, em grande quantidade, né, principalmente no Rio Grande do Sul, no Brasil, nós tínhamos um padrão de exportação, mas como tinha grande quantidade, até o arroba do preço do boi era baixo. Então, o custo de venda de boi, enfim, tá mais baixo. Nós tínhamos em grande quantidade. De uma hora para outra, nós tivemos um aumento muito grande de exportação e, ao mesmo tempo, para o mercado se adaptar, e principalmente pela quantidade de carne nós termos aí, isso faz com que nós, aqui do mercado local, aumente, né? Então, você tem menos quantidade de carne, porque nós temos uma demanda muito grande em pouquíssimo tempo, e aí diminui-se a oferta, que a gente chama, né? A oferta da carne, e aí o custo acabou aumentando bastante. Lado positivo pela questão da exportação, né? Pelo ganho que injeta muito dinheiro no Brasil, mas também temos uma elevação do custo da compra, né? Da compra final que a gente fala, compra final é ali no açougue, no consumidor ali, isso a gente sente bastante. E uma coisa interessante, antes de repassar
também ao Clyde Cleberton. Eu vou falando em específico aqui sobre a carne. Nós mudamos nos últimos meses, digamos assim, nos últimos tempos agora, pelo custo muito alto da carne, o pessoal começou a optar por ovo de galinha e carne suína e carne de frango, né? Porque era uma carne um pouco mais acessível. Essa semana eu estava lendo uma reportagem de que o ovo da galinha, o custo do frango e o custo da carne suína vai elevar. Nós vamos ter o mesmo problema que nós tínhamos com a carne há tempos atrás, né? Ou seja, nós estamos tendo uma demanda muito alta de carne suína e de carne de frango, né? Porque o brasileiro, e principalmente nós no Rio Grande do Sul, a gente acabou mudando um pouco, né? O preço da carne subiu tanto, o pessoal começou a substituir pelo frango, substituir pela carne suína, e essa demanda muito grande pegou todo mundo de surpresa, né? E agora, por consequência, é aquela velha regra. A demanda é muito grande, o preço acaba subindo também, né? Até porque para o mercado se preparar de novo, enfim, para uma nova remessa, vamos dizer assim, da questão da carne, né? Porque quem cria, quem é agropecuário, né? Trabalha nessa parte da pecuária, sabe que a demanda de carne não é da noite para o dia. Então, são meses de preparação para preparar, então, o boi para ser vendido, sacrificado, seja como for. Então, esse processo no campo demora um certo tempo. Então, para que se tenha uma reação de preço, de oferta, principalmente, muita oferta, então, para normalizar, vai demorar um certo tempo. Bom, eu vou me ater para não estender demais, já estou falando demais, e vou repassar, então, o Clyde, depois o Cleberton, e depois, mais à frente, eu vou falar sobre a questão da gasolina aqui no Rio Grande do Sul. É contigo, Clyde. Muito bem, boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Pegando o gancho aí do que o Luciano falou a respeito aí da cesta básica, né? Um dado aqui curioso aqui que na minha região aqui de Florianópolis, uma última pesquisa que foi vinculada aí pelo Diese, né? Faz as pesquisas sobre cesta básica e alimentação. Foi considerada uma das cestas básicas mais caras entre as capitais analisadas. Só para ter um dado aqui, foi mais ou menos o valor da cesta básica aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, está R$ 634,53. Uma das mais caras, logo após vem São Paulo, né, que está em torno de R$ 632,61, e Porto Alegre, aí a região do Rio Grande do Sul, R$ 626,11. Aí você vê que um trabalhador aí que recebe um salário mínimo, que hoje está vigente em torno de R$ 1.100, você tem que fazer o verdadeiro malabarismo para se manter e conseguir pagar as contas, que com esse valor, esse salário mínimo é inviável, né? Um trabalhador que ganha R$ 1.100, você tem que, bem dizer, vender o almoço para comer a janta, né? Comprar janta, né? Porque é difícil você se manter assim. E essa situação do nosso país. E pegando a parte agora que eu estava vendo as últimas notícias, a previsão de aumento do salário mínimo parece que vai ser hoje R$ 47, vai ser de R$ 1.147, segundo a última votação da LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias, que aí tem a grande polêmica que foi aprovada a Lei do Fundão Eleitoral, né, que dinheiro para outras questões sociais, a Câmara demora um monte para aprovar e tem um monte de polêmica. Agora, quando é negócio que envolve partidos, envolve a questão eleitoral, eles aprovam rapidinho, né? Aí, na calada da noite, isso é aprovado. Aí e vai ser para veto vai ir para o presidente, tomara que o presidente vete isso, né? Não vá adiante com essa exorbitância, esse valor que que vai sair do nosso bolso. A gente vai pagar digamos, 7,7 bilhões de reais, quase 6 bilhões, que vão ser distribuídos para as caixas das legendas partidárias, né, para financiar as eleições do ano que vem. Isso aí é um cúmulo, né, a gente pagar para isso. Isso aí deveria ser financiamento privado e não público. E isso aí afeta bastante, né, a nossa economia. O dinheiro que poderia ser investido em outras coisas e ser destinado para outras finalidades, para finalidades que não tem retorno, né?
não tem retorno para a sociedade esse tipo de investimento. E eu acho que isso aí, como a gente estava falando, o Luciano estava falando da questão da carne também, isso aí reflete a questão do combustível. Aumenta o combustível, é uma cadeia, né? Tudo vai aumentando a carne, vai aumentando a alimentação. Semana passada eu fui no mercado mesmo e tá tudo caro. O que tu comprou na outra semana com valor, tu não compra mais. Aí você tem que refazer teu orçamento de novo cada vez que você vai no mercado, ou tem que estar ligado nas promoções, né? Sigo alguns grupos no WhatsApp que o pessoal posta a promoção, o mercado tá com uma promoção na carne, tá? Promoção no azeite, assim, você tem que ir assim, né? Só que daí você tem que demarcar, não adianta você fazer aquela economia burra, né? Eu vou comprar um azeite lá no mercado, vou comprar um arroz lá no mercado, que tá barato mais 50 centavos, tá? Mas qual a distância da tua casa para o mercado A e o mercado B? Vai dar 5, 10 quilômetros. E a gasolina? Você tem que pensar isso aí também. Às vezes você tem que calcular tudo certinho para não poder ter surpresas depois. Às vezes essa economia que você fez, você vai colocar na ponta do lápis, saiu mais caro às vezes, entendeu? E aí não compensa. E eu acredito que vai vir muito mais coisa, vai ficar mais caro, cada vez mais caro, entendeu? O custo de vida tá mais alto, o endividamento também público também está bem alto, questão da pandemia, a gente está tentando se erguer ainda, existem perspectivas boas para o futuro, mas tudo envolve política, envolve questões do país, entendeu? Que isso vem a calhar e tem que ajudar também. Não é só cobrar imposto do povo, taxar isso e aquilo, que isso aí não vai adiantar nada, né? Aí meus questionamentos seriam isso. Agora passo para o Luciano, que é o nosso mediador de hoje. Bom, tava vendo a questão aqui, eu acho que eu vou esperar o Kleberton comentar e depois eu vou voltar sobre a questão da gasolina. Então vou esperar o Kleberton falar agora e depois eu retorno, então nós vamos falar sobre a gasolina também e o aluguel que teve um aumento. Boa noite, ouvintes, boa tarde, bom dia, né? Bom, a respeito da questão da cesta básica, a gente nota aí que os principais itens, eles têm subido um valor muito grande, né? Principalmente na questão também do soja, você vai ver o preço do saco de soja, como era aplicado há um ano atrás, quanto que está o preço agora, então tudo aumenta o valor. Estava dando uma olhada aqui nas últimas notícias, né, a questão do IPCA, né, o que seria o IPCA? O IPCA é o Índice Nacional dos Preços ao Consumidor Amplo, né? E a gente está vendo aí que nos últimos 12 meses atingiu a 8,35%, né? Só que isso é geral, né? Só que tem algumas áreas que o preço foi muito elevado, né? Desde artigos tipo de residência, teve aumento de 1,9%, né? 0,9%. Até a questão que não teve muito aumento aí foi na questão da educação, eu acredito, até porque a questão de não ter as aulas, a questão da pandemia, né? Mas a questão da alimentação subiu, né? Subiu bastante. Pouco tempo eu tinha ido no mercado, né? E tinha comprado quase a mesma coisa. E quando eu fui 2 semanas depois, o preço tinha aumentado, digamos, 10%. Então a gente vem acompanhando que as pesquisas ali, os dados mostram 8%, né? Mas se tu vai no mercado, é muito mais por cento, né? Então, por que acontece? 8% a questão geral, mas vai, como o Clayton falou, vai uma cadeia. Aumentou o combustível, vai aumentando a alimentação, vai alimentando tudo, então tá complicado. Outra questão também da gasolina, ela teve a redução dos impostos, teve aquele, agora eu pensei, vai baixar um pouco. Quando veio, começou a subir tudo de novo, né? Teve só uma pequena caída do preço, mas já retornou de novo. Eu acho que a gente, analisando assim, tá complicado. O salário mínimo para as pessoas hoje em dia, se tu vai no mercado, vai fazer uma compra aí, qualquer coisinha ali já vai 300, 400 reais, né? Às vezes até a própria questão da padaria, se tu vai comprar o pão tá bem mais caro, né? Então, eu acho que tem que mudar um pouco a questão da política, né? Como foi falado ali, Clayton disse, e eu concordo com ele, né?
aumentaram ali a questão do fundo eleitoral. E por que não diminui os impostos? Tá? Não pode diminuir os impostos, mas pode aumentar o fundo, né? Então esse dinheiro aí, para que está aumentando? Por que não é financiado? A questão, se for ver nos Estados Unidos, os Estados Unidos, o que eles fazem? Eles têm os impostos mais baixos, porque o que acontece? Eles acreditam na questão da rotatividade. Então tem que rodar o dinheiro, tem que rodar. Então até que a questão ali, quando vê que teve a questão que foi liberado uma parcela do 13º, não é do terceiro, do fundo de garantia, né? E para o objetivo de fazer gerar economia. Então, para gerar economia, eu acho que tem que mudar essa questão da política. Tinha que diminuir os impostos, porque a pessoa vai buscar investir e gastar mais. Quando vai comprar um pão que antigamente custava 50 centavos, custa 3, 4 reais, tu não vai comprar a mesma quantia, tu vai comprar menos quantia. Então, o que acontece? Não roda a economia. Esse é um grande. E o custo também, né? Eu vou pegar aqui a fala do Clayton, do Kleberton. O custo daquilo que a gente acaba usando do cotidiano, né, aumenta tanto, essa tributação aumenta tanto, e aí lá na parte final, tu imagina, tu vai comprar, que nem o Kleberton falou, né? A questão do pão, vai comprar o pão na padaria, isso é quase cotidiano, é quase todos os dias que a gente vai comprar o pão, já tem uma diferença. Tu vai ao supermercado, como falou o Clayton, a questão aí, tu vai fazer o teu rancho ali, já tem um custo muito maior, né? O azeite hoje tu não acha por menos de 7,50 por aí. Lembro que na época comprava azeite a R$ 4, tranquilo, né? Eu tava ajustando aqui a questão também aqui no Rio Grande do Sul. Lembra quando a gasolina aí era R$ 4, R$ 5? Hoje a gasolina no Rio Grande do Sul está a R$ 6, né? Há poucos dias atrás nós tivemos aumento novamente nas refinarias aí da gasolina e também do gás de cozinha. A gente vê que o gás de cozinha, eu acredito que teve um dos maiores índices, né, subiu muito o valor. Então imagina, já está caro a carne, já está caro a gente usou o exemplo da cesta básica, subiu também o pãozinho da padaria, o cacetinho, né, que a gente costuma falar também. E agora mais essa questão aí da tarifação. E aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma tarifação, uma tributação estadual muito alta, muito grande, né? E aí isso se soma, né? Porque falando a respeito do combustível, é que nem um pudim, né? É fatiado. Então existe uma fatia até chegar ao consumidor final lá no posto de combustível, né? Sai um valor da refinaria, depois é feito toda a parte da tributação, existe uma fatia de tributação federal, que é uma tributação bem menor, depois nós temos uma fatia muito grande, que é a tributação estadual, depois nós temos o valor, que é o valor do posto final, e é claro, o que chega na bomba, né, que é onde a gente abastece. E o final, está dando uma diferença muito grande. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente vê principalmente os valores aí, a gasolina a R$ 6, e para quem chegava antes e abastecia e completava o tanque, está sentindo diretamente no bolso. Agora eu quero aproveitar a oportunidade e falar então com o Clayton e o Kleber a respeito do seguinte: como vocês viram eu vou usar a pandemia como uma referência, né? Nos últimos 2 anos, principalmente, o custo na cidade de cada um. Como vocês viram na questão assim, o que influenciou? Porque pegando o exemplo, por exemplo, eu pego por Santa Maria, né? Santa Maria subiu bastante a questão dos produtos dos supermercados, né? E isso já influencia no rancho do mês. Subiu muito a questão do combustível, isso a gente tem que mudar muitas coisas, né? Do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E eu vou pegar uma frase que o Clayton comentou também, falou, que foi a respeito assim, ó, tu recebe um salário, né, a grande maioria ali na média do salário, quem recebe R$ 1.000 e poucos tem que dar o seu jeito, às vezes acaba atrasando conta. Nós tivemos até há pouco tempo atrás uma reportagem falando do índice que estava, a porcentagem de pessoas que estavam se endividando, né, em cartão de crédito, financiamento, seja como for, de diversas formas aí, exatamente pelo custo muito elevado. Então, o salário muitas vezes ele sobe bem menor comparado a todo o conjunto de valores que vai subindo cada dia mais. Então, a pergunta que fica agora para o Clayton e para o Kleber responder é:
nesta pandemia, essa inflação, esses valores que subiram, como acarretou na mudança do dia a dia e adaptação, então, para a nova fase com gasolina mais cara e com produtos mais caros? Bom, na questão da gasolina, ah, aqui em Lajeado aumentou bastante, né? Na cidade onde que eu moro. A questão também da cesta básica, principalmente na questão do gás, aqui antigamente o preço aplicado era menos de R$ 100, agora já está mais de R$ 100 o botijão aquele de gás de cozinha, né? Outra questão, até aproveitando já, só para o pessoal ter uma ideia, quanto que seria o custo de vida mais ou menos aqui na cidade de Lajeado? Se tu for morar um apartamento de 2 quartos, com o preço de condomínio, de luz e de aluguel, já dá em torno de R$ 1.000. Então, para, no caso, vir morar numa kitnet, gira em torno de uns R$ 700. Então, tipo, com salário mínimo tá aqui em Lajeado, pelo menos tá complicado, se o pessoal não tem uma residência, né? O que que acontece? Muitas pessoas eles pegam e alugam kitnet ou sobrados, né? Entre 2, 3 famílias para poder, o pessoal ganha em torno de um salário e meio, eles fazem esse meio, eles pegam e alugam entre 2 famílias, 3 famílias, para poder conseguir pagar o aluguel, ter um teto e comprar o alimento, né? O alimento ele está bem caro, tá? Hoje, se for fazer um rancho, digamos assim, ah, o arroz gira em torno aí. Faz tempo que eu não compro de 5 quilos, né? Mas eu acho que está em torno de R$ 15, R$ 20 o pacote de 5 quilos. É O 22 feijão, reais, mais ou menos. é, o feijão também tá bem caro, acho que tá em torno de R$ 8, R$ 9 o quilo do feijão, né? E a gente via antigamente o quilo R$ 3, R$ 4, agora não consegue achar, né? Então, o azeite também tá bem caro. Então, uma cesta básica para o mês, ali, bem apertado, não gira menos de, acho que R$ 500, não consegue comprar uma cesta básica para uma família, digamos, de um casal e um filho, né? Então, menos de R$ 500 tu não consegue comprar. Então, como tu vê, é complicado. Então, o pessoal tem que fazer aquelas artimanhas, tentar ver se consegue aproveitar a promoção, também ver a questão do combustível. Se tu vai para um lugar e na promoção vai economizar 20 centavos e só de combustível tu vai gastar mais. Então, pessoal, como outra questão, a carne está muito cara, né? Carne de segunda não encontra menos de R$ 30, em torno não, de menos de R$ 20, em torno de R$ 26, R$ 27 a carne de segunda. A da primeira passa dos R$ 40. Então, o custo tá bem caro. Vamos seguindo a linha de raciocínio, né? A questão aí dos preços aí que a gente sentiu mais aí quando questão da pandemia também. Voltando lá no começo, lá quando a pandemia surgiu, que eu me lembro lá em março, abril do ano passado, teve aquele boom lá, o pessoal parece que não sabia o que ia acontecer e tal, e foi tudo no mercado, um monte de gente comprando no mercado, e os estoques no mercado ficaram baixos, como o Luciano falou, a oferta e a demanda, né, como tinha bastante demanda, o pessoal aumentou bastante os preços dos gêneros alimentícios, principalmente a parte do higiene pessoal e a parte de álcool em gel, máscara, que nem tinha. Eu lembro que eu tive que, na época, percorrer vários mercados para poder achar álcool em gel que até então não tinha. E os que tinham era caro, bastante caro, né? Tipo, o pessoal na época tava, acho que 500 ml, o pessoal queria 10, 15 reais por um 500 ml de álcool em gel. E aí tu tinha que comprar, né? Tu tinha que se sujeitar a comprar, porque não tinha, tu não ia encontrar no outro mercado. Aí era aquele preço mesmo que você tinha que pagar. E também, depois, na crescente dos preços, o arroz ficou mais caro também. O arroz que tu comprava antes, exemplo que 1 quilo de arroz você comprava a 1,99, máximo 2,50,
tava preços a 5, 6 reais um quilo de arroz. Aí você vê que aumentou bastante. A questão também da parte do hortifruti também, tomate, batata, cebola, subiu bastante o valor. E leite também, a própria carne também teve muita alta, né? Porque o Brasil, como é o maior produtor de carne, né? Carne bovina e de porco também, teve bastante crescente nas importações, né? Aí foi bastante para fora essa mercadoria e para o mercado interno acabou ficando escasso esse produto e o que tornou mais caro para a gente, né? Na ponto final a gente acabou pagando mais. E também o Brasil também tem um déficit de trigo também, o trigo ficou alto, a gente depende às vezes do trigo que vem importado da Argentina, parece, da Argentina e Chile, a gente importa bastante. Então a gente teve bastante essa dependência também desses outros países que aproveitaram também que a alta demanda e aumentaram mais seus preços, né? A gente ficou sujeito a isso. E também a questão da tributação, né? A gente viu que os impostos, quanto mais alto é aquela conta, né? Quanto mais alto o valor, mais imposto você vai pagar no final. Aí a gente tem aqui a nossa carga tributária, que é o ICMS, que é o Estado, é uma das tributações mais altas que tem, dos estados do sul do país. Parece que o Rio Grande do Sul é mais alto ainda que o ICMS do que se eu me lembro, depois vocês podem me corrigir, do que o Santa Catarina. Então, a gente vê que a gente paga muito imposto também pelas coisas, né? A gente poderia ter, como o Cleberton falou, nos Estados Unidos lá, a questão dos impostos, que eles visam mais a rotatividade do dinheiro, né? Quanto mais dinheiro na economia, injetar dinheiro na economia, mais vai ter emprego, mais vai refletir pro cidadão, né? E, no caso, eu acho que a gente tem muitos impostos. A gente tem o PIS/COFINS, que são impostos federais, aí tem mais o ICMS, que é o mais, assim, a carga tributária maior que tem, e ainda mais tem os impostos da prefeitura, né? Que a prefeitura também tem os seus impostos. Cada prefeitura tem uma diretriz lá, eu vou cobrar 2%, 3% sobre serviços ou alguma outra ramo de negócio, né? Isso aí impacta bastante na tributação aqui do brasileiro, né? Isso aí a gente tem que arcar com esses custos no dia a dia. E eu acho que deve melhorar bastante agora com a abertura do mercado. A gente espera que agora a gente, eu acho que já estamos em 30% a 40% dos brasileiros que estão vacinados, né? Isso aí vai melhorar bastante a economia, mercados, investidores vão investir no país, e isso traz mais a abertura do emprego. Hoje acho que a gente está com, se não me engano, 14 milhões de desempregados no país, né? E fora as informais, né? Eu estava vendo uma reportagem que tem muitas pessoas que já não procuram mais emprego, né? Já cansaram de procurar emprego e hoje estão vivendo na informalidade. Então, eu acho que dias melhores a gente tem que ter sempre esperança que as coisas vão mudar e vai melhorar. Contigo, Luciano. Eu gostaria só de compartilhar uma informação. Nós estávamos falando antes sobre a questão também de aluguel. Por exemplo, o reajuste do IGPM, né, nós tivemos aqui nos últimos 12 meses 35,75%. É um valor muito alto, né? E para quem vive de aluguel, nos últimos meses, agora principalmente, teve subiu mais ainda, se não me falha a memória, mais 0,6% também do valor do IGPM, né, que a grande maioria das imobiliárias, enfim, leva em conta essa parte da tarifação. Então acaba na conta final ali do aluguel, então acaba assumindo bastante, mais um custo muito pesado para o bolso do brasileiro. E para finalizar, eu só queria fazer um comentário seguinte, aproveitando que o Clayton falou agora, o que a gente consegue experimentar, eu vou trazer a lembrança agora do Clayton, do Cleberton, que lembra naquela vez que nós tivemos a guerra dos caminhoneiros, perdão, a pausa ali dos caminhoneiros, né, onde o pessoal fez aquele protesto ali, e aí os caminhoneiros acabaram parando por alguns dias, e isso fez com que o produto não houvesse uma circulação. Por consequência disso, eu vou pegar apenas um exemplo clássico. Quem lembra do tomate, o tomate mais ou menos em torno de 7, 8 dias
estava quase R$ 11 no Brasil, né? Então, ou seja, o produto foi lá em cima, nós não tinha, a oferta era muito grande, todo mundo tinha que comprar comida, né? E esse produto não estava chegando. Claro que isso reflete principalmente a importância, né, desse produto circular e principalmente deixa muito claro que quando a gente tem uma demanda muito grande, você não tem um produto a se ofertar, automaticamente o preço final ele cresce muito, muito rápido e faz uma diferença no bolso dos brasileiros, né? Então a gente, e com a questão da tributação também aqui no Rio Grande do Sul, isso faz uma diferença, né, na questão da gasolina e no produto de uma forma geral. O que a gente espera, e eu faço ali a linha de pensamento do Clayton, seguindo pelo seguinte, que agora com a questão da vacinação, volte o comércio à sua normalidade, claro que de uma forma muito pequena, muito calma e gradual, né, até nós voltarmos à então normalidade, que eu acredito que vai demorar um pouco mais, mas isso com certeza, em questão da economia de uma forma geral, a gente torce muito. Eu lembro que há vídeos passados a gente até fez um comentário sobre a questão de empresas, né? Várias e várias empresas, até em shopping, enfim, acabaram fechando suas portas, né? Porque, imagina, nós falamos a questão da tributação, uma carga muito alta, né? A tributação em cima de serviços, de um produto, você tem tributação federal, tributação estadual, tributação municipal, dependendo da sua linha do comércio ou do serviço que você presta, você tem um pagamento, né? E isso pesa muito, então, na conta final, como se diz, né? Mas, fechando essa régua, então, a gente torce que realmente as coisas se normalizem. Kleberton, tens alguma palavra aí para finalizarmos, então, a live? Bom, para finalizar, então, Luciano, eu queria dizer que a gente tem que ter fé, né? A gente tem que correr atrás, tá? O que acontece? Tá difícil, né? Tá difícil para todo mundo. O que a gente não pode? A gente não pode se acomodar. Mesmo que o Brasil tá indo num caminho que talvez complicado, né? Porque o ano que vem tem eleição, a gente não sabe quem é que vai, pode mudar ou não pode mudar. Então a gente tem que pensar positivo. Temos que ter fé em Deus, tá? Fé em Deus que dias melhores virão, tá bom? Um abraço, boa noite. Clayton, tuas considerações finais? Faço as palavras aí do Cleberson, né? A gente tem que se reinventar, né? Ter resiliência, não desanimar, né? Porque às vezes tu fica pensando, se eu pudesse ter feito isso, se eu fizesse aquilo. Não, viva do passado, viva do presente, faça o teu futuro, né? Teu futuro, às vezes tem muitas coisas boas para você, reservada para você, mas você às vezes deixa passar porque tá acomodado, né? Não foi atrás, não correu atrás do teu sonho. Às vezes, eu corri atrás do meu sonho, mas eu fui lá e caí, eu fui lá e desanimei. Isso aí acontece em qualquer situação. Você vai ter tuas quedas, vai ter se reerguer de novo, entendeu? A vitória sempre vai vir no final. A gente não pode esmorecer e se entregar, né? Tem que sempre lutar pelo aquilo que tu acha que é certo, que tu quer, teu sonho, né? Seria isso aí, uma boa noite para todo mundo aí que nos assistiu aí, e fique com Deus e até o nosso próximo vídeo, agora com o nosso Luciano Campos. Muito bem, pessoal, a gente agradece a participação de toda, a participação do Clayton, a participação do Kleberton, muito legal nessa temática, falando sobre todo esse conjunto e as dificuldades enfrentadas, essa questão toda aí do preço alto, tá tudo caro, e a gente espera, né, e como os guris falaram, a questão da fé é muito importante para que logo, logo as coisas voltem ao normal e principalmente a gente tenha uma melhor qualidade de vida a todos nós. Pessoal, muito obrigado a vocês que acompanham o Painel Geral. Acompanha, clica aí, acompanha o nosso canal, se inscreve e participa com a gente. Muito obrigado a vocês, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.